Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daniel Browne falando. Mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo num estúdio um pouco inusitado, né? Vou até falar um pouco mais baixo, né? Pô, cara, eu tô aqui no Village Mall na Barra. O que acontece, né, cara? Luiz Castro foi anunciado, é o novo técnico do Botafogo. Eu não esperava que ele fosse anunciado hoje, né, cara? É aquela, putz, cara, sexta-noite vou tirar um tempinho, ficar um tempinho com a família, né? Marquei uma paradinha, pô, com a minha mãe, né, cara? Não saio com a minha mãe há tanto tempo que ela fica irritada. Pô, tu só quer saber de Botafogo, só quer trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, não, então vamos, sexta-noite tá tudo tranquilo que nada, né? Tô eu aqui fora para poder gravar e falar um pouquinho com vocês sobre Luiz Castro, que há cerca de uma hora, no momento que eu tô gravando aqui, foi anunciado como novo técnico do Botafogo. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos mostrar aqui um pouco disso, né? Antes de mais nada, né, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, que é o melhor aplicativo do mundo para você saber tudo do mundo do futebol, gols, resultados, notícias. E obviamente com o OneFootball, se você estivesse na rua enrolado, ia aparecer a notificação, você ia pegar o seu celular e ia aparecer ali: Luiz Castro é o novo técnico do Botafogo, porque você seleciona o seu time além de assistir jogos aí, por exemplo, da Bundesliga, do Campeonato Alemão, de graça, né? Tem jogos aí importantes do Campeonato Alemão em breve para acontecer, do Bayern, do Borussia. Então o OneFootball, o link está aqui na descrição, já não perde tempo. E aí, agora eu vou deixar aqui os dois vídeos que o Botafogo fez, né? E um deles sem música, né, cara? Porque eu não quero perder a monetização dos direitos aí. Mas o Botafogo fez até uma provocação à imprensa paulista, que se recusou de uma forma um pouco boba, né, e bem arrogante, né? O André Hernan, que é, eu cito o nome mesmo, tá? O André Hernan, que é jornalista, né, repórter, um dos melhores do Brasil, inclusive, me espantou essa postura dele, do Sport TV. Ele teria curtido algumas coisas ali que falavam em arrogância, né, do John Textor, associando isso, sei lá, ao Botafogo tentar contratar o Luiz Castro, como se o Botafogo competir com o Corinthians fosse uma arrogância. E para mim, esse pensamento sim é arrogante, né? Você achar que o Botafogo não pode, né, estar numa prateleira acima, não pode estar buscando concorrência com as principais equipes do país, como o Botafogo tradicionalmente é, isso sim para mim é uma grande arrogância de uma pessoa, né? Acho que nenhum de nós está perto de uma grande instituição. Então, vou mostrar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada, né, nessa questão aí das forças externas, e aí logo depois o Botafogo anunciou a contratação do técnico Luiz Castro. Se liga aí. Rapaziada, que felicidade, um ótimo motivo para um sextou bacana aí, né? Então, Luiz Castro assinando com o Botafogo, ele vai chegar no domingo, neste domingo às 6 horas da manhã do Aeroporto Galeão, né? No Aeroporto Galeão, perdão, para assistir a partida entre Botafogo e Fluminense no Maracanã, né? Um jogo que é mais, vamos dizer, simbólico, né, digamos assim, referente, né, a tudo que vai acontecer no Botafogo. Ele vai assistir ali a partida, vai ver ali o jogo, né? Botafogo obviamente ele vai competir, mas, né, sendo franco, né, eu não gosto aqui nem de ficar falando desse tipo de coisa, é bom perder, né, mas pra mim, assim, sendo muito sincero com vocês, a melhor coisa seria o Botafogo vencer por 1-0, né, vence o clássico, né, faz bonito em frente, né, ao seu novo treinador português e é eliminado, né? Porque o 1-1, né, um empate no agregado leva o Fluminense à decisão, né? Eu honestamente não estou me importando com esse Campeonato Carioca. Eu acho que mais da metade da torcida não está, né? Eu acho que o mais importante é o Botafogo ter tempo, e com a eliminação do Campeonato Carioca, o Botafogo vai ter 2 semanas para se preparar inteiras, cheias, né, de treinamento para fazer essa intertemporada, pelo que eu soube, vai ser fora da cidade do Rio de Janeiro, não se sabe do estado, mas pode ser fora da cidade. Seria a melhor coisa do mundo para mim, seria em Teresópolis, né, a Granja Comari, que eu ia ali para minha casa que eu tenho lá. Mas essa intertemporada, pô, que duraria entre 10 dias e 2 semanas até o jogo contra o Corinthians, que inclusive, eu digo para vocês que é obrigação o torcedor do Botafogo lotar esse jogo contra o Corinthians, né? Colocar papo de 40 mil torcedores, né? Eu já tô lá garantidíssimo, né, nesse dia 10 de abril, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, no estádio Newton Santos. O Botafogo enfrenta logo o Corinthians, com quem o Botafogo teve essa rixa, né, entre imprensa e tudo mais, em relação à chegada do técnico Luiz Castro, que, por que não dizer, não é nenhuma ofensa, né? O Corinthians tem o Vitor Pereira, legal, mas o Luiz Castro optou, né, preferiu o projeto do Botafogo
em detrimento do projeto do Corinthians. Isso é um fato, tá? Isso ninguém apaga, nem mesmo a imprensa mal intencionada de São Paulo. O contrato do treinador é de 2 anos, né? E ele está chegando aí, portanto, para analisar a equipe, né? Deve conhecer os jogadores na segunda-feira, deve ter algum tipo de apresentação dele na própria segunda-feira. Eu, inclusive, estou muito triste que eu acho que eu vou perder a coletiva de imprensa dele de apresentação, porque eu vou estar apresentando o sorteio da Copa do Brasil, que acontece no dia 28, né? Então, naturalmente, ele deve ser anunciado na segunda, conhecer os jogadores, e na terça-feira, né, com certeza ele vai conversar ali com, né, tomar a decisão, na verdade, com o departamento de futebol, para que o Botafogo possa fazer essa intertemporada, né, e já se concentrar, treinar em 2 turnos, né, cara, e ficar tudo muito bem alinhado, né, para que o Botafogo tenha um time minimamente competitivo, digno para a chegada do Campeonato Brasileiro. Estou muito animado com essa proximidade. Junto do Luiz Castro vem aí o Vitor Severino, que é o seu auxiliar principal. O João Brandão é o seu auxiliar número 2. O Betinho, né, que foi preparador de goleiros recentemente, preparador físico do Flamengo recentemente, vai ser o preparador, né, que foi indicado, né, por um colega português do Luiz Castro. Nuno Batista é o analista de desempenho e o Daniel Correa vai ser o preparador de goleiros, tá bom? E o pessoal fica nessa, pô, o Tênis então vai sair, cara. Isso é uma situação que eu não tenho informações, né? O que eu sei é que o Botafogo, por exemplo, já trabalhou com 2 preparadores de goleiros, né? Em 2017, por exemplo, na época da Libertadores. Nós tínhamos ali Jefferson, Gatito e tal, e eram 2 preparadores, o Tênis e o Jorsey, que era o preparador pessoal do Jair Ventura. E honestamente, a única coisa que me deixa um pouco mais, eu não vou dizer preocupado, mas que eu acho que tem que melhorar, né? Claro, a gente fala de reforço, o Botafogo vai se reforçar, vão chegar mais jogadores, além da segunda janela, que eu acho que que o Textor vai chegar com mais força, né? Mas evidentemente é uma coisa que me deixa um pouco receoso nesse momento, tá uma pulga atrás da orelha, né? É a situação da estrutura do Botafogo. O Botafogo, beleza, tá fazendo melhorias no campo anexo, o Botafogo já anunciou troca de gramado, né? Já tá, isso é uma informação que eu tenho, já estão tendo melhorias ali nas instalações do campo anexo, que a situação já melhorou muito de umas 3 semanas para cá, lá no local onde o Botafogo treina em relação a instalações, equipamentos. Também me preocupa isso, né, cara, porque a gente sabe que o Botafogo hoje, em termos de estrutura, por não ter um CT, tá atrás de muito clube aí do futebol brasileiro na Série A. E o Botafogo, por exemplo, o que foi o diferencial para o Botafogo numa segunda divisão, por exemplo, recentemente, o Botafogo teve ali um bom índice, os jogadores estavam rendendo bem fisicamente, conseguiu zerar o departamento médico em um determinado momento em relação ao número de lesões, tinha uns 10 jogadores lesionados, o Botafogo conseguiu sanar todos eles. Foi justamente esse núcleo de saúde e performance que o Botafogo fez ali, que tinha como coordenador o fisiologista, primeiro era o Altamiro Botino, e aí depois virou o Fábio Eiras. Fábio Eiras, esse ano, se desligou do Botafogo e foi para o Vasco, né? Aceitou o convite do Zé Ricardo para ser o coordenador lá do Vasco. Então o Botafogo desde então não tem esse fisiologista, e eu gostaria que a gente tivesse esse profissional para comandar essa área fisiológica, para que o Botafogo não sofra como sempre sofre com lesões na primeira divisão. Isso para mim é uma coisa que me preocupa, e com certeza vai ser uma exigência, a carga física, a intensidade dos treinos do português com certeza vai ser uma situação. Enfim, galera, é basicamente isso, né? Então, o Botafogo, isso é algo que me conforta, porque o Botafogo está trazendo reforços, o Botafogo ainda precisa se reforçar mais, né? O clube, acredito, né, que necessite de mais reforços até para esse time titular e principalmente para elenco, mas se tem uma coisa que eu fico mais tranquilo é com a chegada de um técnico qualificado, com uma comissão técnica, né, que vai ganhar na casa de 1,5 milhão por mês. Claro que isso não é parâmetro quanto que os caras ganham, né, mas isso daí demonstra, né, a oferta e demanda do trabalho, daquilo que eles podem dar como resposta dentro do planejamento do John Textor, que é a muito, muito, muito longo prazo. Tá? É um planejamento, né, que obviamente, né, requer tempo, é um planejamento que requer muita qualificação, é um cara que ele vai ser um manager, é um cara que ele vai mexer, né, ter uma mescla, né, de integração base profissional, é um cara que sabe mexer com jogadores mais jovens, então, cara, não tem dúvida que a gente vai ter um cara muito qualificado realmente para transformar, né, digamos assim, esse futebol do Botafogo nesse quesito, e não vai ser algo a curto prazo. Vamos dizer que ele comece mal, o primeiro turno deu muito certo, não encaixou, o estímulo não foi bom, não adianta pedir fora Luiz Castro, né, para os mais apressados aí, porque não vai acontecer, certo? Então, eu acredito no longo prazo, acredito que esse cara vai realmente mudar o cenário do Botafogo, e tenho muita confiança de que esse cara vai fazer o mínimo, né? Pelo menos no ruim, a gente fica no meio da tabela, eu penso assim,
né, cara, para não ter sustos, né, mas para isso tem que melhorar a estrutura, tem que melhorar o time, né, mas com esse cara, né, cara, e a gente pretende fazer um vídeo aí falando sobre metodologia de treinamento, como é que é hoje o estilo de jogo dele, vocês já devem saber muito aí, né, mas a gente pretende fazer mais, tá bom? Beijo no coração de todos, agora vai tomar uma gelada, vai ficar tranquilo, vai comemorar, que agora o Botafogo está em boas mãos em relação a nível técnico, valeu? Um abraço, fui!